Você conhece alguém que, ou já ouviu falar de alguém que durante a gestação teve algum problema de pressão alta durante a gravidez? Bom, eu sou a Isabela Nelly, sou médica, ginecologista obstetra e vamos conversar aqui hoje em nome do Instituto Barini sobre os principais impactos da pressão alta tanto para as gestantes quanto para as mulheres a longo prazo, as mulheres que gestaram e tiveram essa complicação durante a gestação, quanto também para os recém-nascidos. Vamos discutir também um pouquinho sobre as estratégias que a gente tem hoje em dia, tanto de rastreamento, quanto do próprio diagnóstico, de prevenção, de tratamento. Vamos começar então a nossa live aqui em nome do Instituto Barini. Vou dar umas orientações iniciais, eu não vou desativar os comentários, mas durante a live, às vezes a gente não consegue ler os comentários que vocês colocam aqui, as perguntas. Então eu vou pedir para quem tiver alguma pergunta, aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação dentro. E é a melhor maneira de vocês enviarem as perguntas, fica mais fácil para eu organizar. Eu tenho algumas perguntas já anotadas aqui que a gente recebeu por direct, mas se vocês quiserem durante a apresentação a gente pode responder algumas também. E sim, essa live vai ficar gravada para que vocês possam assistir numa outra oportunidade, rever algum conteúdo que ficou na dúvida, ou até mesmo enviar para alguém que você acha que possa interessar pelo assunto. Então, boa noite a todos novamente. A gente não vai fazer uma live muito longa, só pra gente conversar com esse assunto, que eu não sei se vocês viram aqui no perfil do Instituto. Essa semana a gente publicou um caso de uma gestante de 43 anos que a gente fez um rastreamento de pré-eclâmpsia e teve uma evolução satisfatória que não poderia ter sido, talvez, dessa forma tão satisfatória se a gente não tivesse entrado com todas as recomendações que a gente acabou instituindo, ok? Bom, e por que falar de hipertensão? É uma doença tão antiga e a gente está aqui em 2023 falando de hipertensão. Só para vocês terem uma ideia, 10% de todas as gestações, elas se associam com alguma síndrome hipertensiva da gestação. O que quer dizer que se você conhece 10 mulheres que já foram grávidas, uma delas com certeza teve algumas dessas síndromes. Além disso, de 15 a 20% de todas as causas de mortalidade materna, e são dados mundiais e brasileiros, são relacionados com síndromes de pressão alta na gravidez. Então, veja bem, estamos falando de uma situação que, além de ser muito frequente, 10% das gestações podem ter consequências bem ruins. A mortalidade aqui, estou falando desse dado, é só da mortalidade materna, de 15 a 20%. Além disso, as síndromes hipertensivas, elas são relacionadas com altas taxas de internação, de complicações para a saúde, tanto da mãe quanto do feto, altas taxas de prematuridade. É um assunto, apesar de antigo, é um assunto muito importante. No Brasil, inclusive, a gente tem um grupo de estudiosos que ficam só buscando dados e atualizando todas as recomendações internacionais a respeito da hipertensão. Temos sites, são dados amplamente divulgados. Esse assunto é tão importante que recentemente foi instituído dia 22 de maio como o Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia. Bom, aqui nós estamos falando em duas coisas diferentes, né? Já falei de pressão alta e agora comecei a falar de pré-eclâmpsia. O que todas essas, quando a gente fala em pressão alta na gestação, na verdade a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma série de doenças, vamos assim dizer, uma série de síndromes que todas apresentam a pressão alta durante a gravidez. Então, o que é a pressão alta? Vamos começar definindo para você imaginar se você teve essa pressão alta na gravidez ou se você está tendo, como que funciona esse diagnóstico. A gente define pressão alta quando a mulher apresenta uma pressão, a medida da pressão, né?
maior ou igual a 140/90, famoso 14/9. Se você apresentou essa medida em pelo menos 2 medições, com um intervalo maior, mínimo de 4 horas, já tem um diagnóstico de uma hipertensão. Se essa pressão tiver 160/100, por exemplo, 16/10, não precisa esperar 4 horas para medir novamente para fechar o diagnóstico. Isso em questão de minutos, a gente pode fechar esse diagnóstico. Então, primeira orientação. Todas as mulheres que estão grávidas precisa ter a sua pressão aferida, medida durante as consultas de pré-natal, certo? Então, primeira regra é medir a pressão Pronto, voltou aqui. Acho que tinha dado uma caída, mas agora voltou. Então, se o diagnóstico parte de uma medida da pressão, importantíssimo que a gente saiba como medir a pressão. Parece bobagem, mas não é. A pressão precisa ser medida de maneira correta. Não é incomum a gente receber, às vezes, pacientes que vêm com diagnóstico de hipertensão e a gente mede, remede, olha de novo e, na verdade, não bate com o que está descrito. Provavelmente pode até ser que trate-se, então, de uma medida que não foi feita corretamente, tá? Existe uma técnica correta. Eu não vou descrever aqui a técnica inteira, mas basicamente vai medir no braço, o braço tem que estar na altura do coração, o paciente tem que estar sentada, o paciente não pode estar com dor, você não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter tomado café 1 hora antes dessa medida, café preto, né? O café mesmo com a cafeína. 1 hora antes dessa medida, ou se você tiver fumado 1 hora antes dessa medida, também não tem tanto valor assim. Então tem todas essas nuances. Outra coisa, se você tá grávida e tá medindo a pressão em casa, tem aqueles aparelhos eletrônicos, tem só que checar se esse aparelho, se ele tá, a gente chama de validado, né? Se ele tá validado para gestantes, tá bom? Então, medir a pressão sempre, mas medir corretamente. Você mediu a pressão, deu acima desses valores que eu comentei, a gente fala que a gestante está num estado hipertensivo. Ela está com uma pressão alta. Só que a pressão alta é só um sinal. A pressão alta é um sintoma de outras doenças que tem de base. Aí você parte para classificar qual síndrome que é essa que a gestante está tendo. Porque existem várias. Vamos começar assim. Existe aquela gestante que já tinha pressão alta antes de estar grávida. Ela já sabia, já fazia tratamento para pressão alta. Esse grupo, eu vou colocar à parte, a gente vai falar dele separadamente. E existe aquela mulher que só mediu a pressão alta durante a gravidez. Aí eu tenho que separar aquelas que são hipertensas crônicas, quer dizer, elas já tinham essa pressão, essa hipertensão sistêmica, só não tinham o diagnóstico. Geralmente essas pacientes, elas têm essa medida de pressão alta antes da 20ª semana da gestação. Agora, se você mediu, a sua pressão estava sempre normal, a partir de 20 semanas, quer dizer, ou depois da 20ª semana, em qualquer idade gestacional, a partir de 20 semanas, que aí apareceu essa pressão alta, aí acende um sinal de que provavelmente, na verdade, o diagnóstico eu não posso dizer que ela é uma hipertensa crônica, que ela tinha pressão alta sistêmica relacionada não relacionada à gestação. Então eu vou acreditar que ela seja relacionada à gestação. Aí eu preciso de outros parâmetros para classificar em hipertensão gestacional, que está relacionada com algumas situações da mudança hemodinâmica, da nossa circulação, que acontece durante a gravidez, aí a pressão sobe um pouquinho, mas é de pouca gravidade, essa hipertensão gestacional, da pré-eclâmpsia. Que aí sim, a pré-eclâmpsia é o que a gente tem mais que se preocupar, vamos assim dizer, porque das síndromes hipertensivas, é a mais grave e a que tem mais consequências, tanto para a mãe, quanto para o feto, para o recém-nascido, para essa mulher, para a vida dela. Nós vamos chegar lá. Então, vamos só voltar aqui à nossa classificação. Então, primeiro, a gente medir a pressão sempre, medir corretamente.
mediu e deu alta, eu preciso classificar. Vamos levar isso como uma informação importante para as gestantes. A pressão alta não é igual todas as doenças para todo mundo. Aí eu vou classificar se provavelmente é uma hipertensão crônica, sistêmica, se é uma hipertensão gestacional sem a pré-eclâmpsia, ou se é a pré-eclâmpsia, ok? A gente tem, estão envolvidos aí nesse diagnóstico diferencial alguns detalhes clínicos, às vezes a quantidade de inchaço, do edema, sintomas que a mulher tem, ganho de peso, e estão relacionados também com algumas alterações laboratoriais. Então, assim que a gente faz o diagnóstico de hipertensão, a gente precisa classificar, porque como a gente viu, são doenças diferentes. O diagnóstico é diferente e o prognóstico é diferente, ou seja, o que vai acontecer depois também é diferente. Alguns são mais benignos, não precisa preocupar tanto. Outros a gente precisa ficar com os olhos bem atentos e tem várias intervenções. Então essa classificação precisa ser feita. O tratamento é diferente. O desfecho da gestação, o final da gravidez, a indicação do parto é diferente, tá? Por enquanto, só tinha uma pergunta aqui antes de eu passar para frente, que é uma paciente Letícia, não sei se ela tá online agora, mas ela colocou assim: quais são os riscos de quem já tem pressão alta na gravidez? Ótima pergunta. Então eu vou começar falando aqui da pressão alta, daquela mulher que já era hipertensa antes de engravidar. O mais importante dessa mulher, existe uma tendência vamos colocar assim, vou começar do mais simples. Se ela estiver bem controlada, principalmente antes de engravidar, a gestação praticamente vai ter um prognóstico muito bom, quase igual ao resto da população das gestantes, ok? Então, regrinha número 1, se você já tem pressão alta, tem que começar o pré-natal precocemente e só pensar em engravidar e realmente começar as tentativas de engravidar se a sua pressão estiver controlada. Lembrando que a doença hipertensão arterial sistêmica não é só ter o nível da pressão normal. Eu preciso que os seus exames, que na verdade os exames indicam se você tem lesões nos órgãos que a pressão atrapalha. Rins, fígado, fundo de olho. Então, se você tiver tudo controladinha, tá tudo ok, o ideal é você fazer uma consulta pré-concepcional, e aí a gente dá essas orientações, a gente te prepara para uma gestação. Então, assim, engravidar bem controlada, é a regrinha básica. Às vezes é comum, a gente recebe no instituto algumas pacientes que vêm para o tratamento de infertilidade, tá super ansiosa, super preocupada, eu preciso fazer uma transferência de embriões, eu quero engravidar, e às vezes a pessoa é hipertensa e tá descontrolada. Então, primeiro, eu falo que uma gestante saudável, provavelmente 99% das vezes, vai resultar numa gestação saudável. Então, regra número 1, se você é hipertensa, controle-se clinicamente antes de tentar engravidar. Ok, engravidou e já era hipertensa. Tem alguns riscos para a mãe dos órgãos onde tem as lesões causadas pela hipertensão, que eu citei aqui, sistema nervoso central, sistema cardiovascular, então riscos de infarto, riscos de piorar, por exemplo, a função dos rins, do fígado, tem esses riscos de piorar. E também de fazer alguns espasmos na placenta e atrapalhar o ganho de peso fetal, por exemplo. Então, tem uns riscos desse feto não atingir o peso que ele deveria atingir ao nascimento e nascer de baixo peso, tá? Além do risco das crises hipertensivas. Existe uma oscilação da pressão que é normal na gestação, mas essa oscilação, para quem já tem pressão alta, em alguns momentos podem complicar. Tudo bem? Então, esses são os riscos aí que a Letícia perguntou. Mas, o risco que a gente considera o carro-chefe dos riscos, por que se preocupar com essa mulher que já era hipertensa, é que mesmo controlada, então se eu controlar clinicamente, provavelmente eu vou evitar esses riscos que eu citei aqui, tá? Agora, tem um risco
que mesmo se eu controlar clinicamente a pressão alta, esse risco se mantém, que é o risco de sobrepor a essa hipertensão sistêmica que a mulher já tinha a pré-eclâmpsia. Ou seja, voltamos lá na rodinha da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é sempre o calcanhar de Aquiles aqui do obstetra. Sempre você vai ver um obstetra falando de pré-eclâmpsia de uma maneira sempre desafiadora, porque sim, é um desafio para a obstetrícia, mesmo para a obstetrícia atual, ok? Então, a gente já sabe que essa mulher tem um risco maior de pré-eclâmpsia, então essa mulher já está classificada no risco. Lembra disso quando a gente estiver falando da pré-eclâmpsia. E aí a gente tem os objetivos de manter a pressão controlada, de não ganhar muito peso. Aí a gente introduz o tratamento não medicamentoso, atividade física, dieta, intensifica a dieta. Aí a dieta é muito importante para essas gestantes hipertensas durante a gestação. Tô falando da hipertensa sistêmica crônica. É muito importante um acompanhamento nutricional, porque a gente consegue fazer modulação através de mudanças nutricionais. Muito importante esse ponto. E os riscos fetais, se a gente controlar bem clinicamente, eles também diminuem bastante esses riscos, ok? Então, da pressão da mulher que já era hipertensa antes, basicamente é isso que eu falei aqui, manter o controle. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui da Maísa. Quais são os fatores de risco para pressão alta na gestação? Tá, a pressão alta na gestação, eu vou dizer dos riscos da pré-eclâmpsia, tá? Porque a mulher que já... Aí os riscos da mulher ter uma pressão alta são os riscos da população geral. Obesidade, diabetes, pacientes que têm algumas doenças, principalmente metabólicas, que cursam com o aumento da pressão. Isso para pressão crônica. Agora, se você está perguntando especificamente dessa pressão alta da gestação da pré-eclâmpsia, que é o nosso calcanhar de Aquiles, eu vou citar os fatores de risco aqui. Então, vamos lá. Eu já conheço os fatores de risco, eu vou citar alguns aqui que vão me vir à cabeça. O principal deles, obesidade e a hipertensa crônica. A paciente que já era hipertensa, ela tem um risco de fazer essa pressão alta descontrolada na gravidez e sobrepor uma pré-eclâmpsia. Obesidade, gemelaridade, a síndrome de anticorpos antifosfolípides também é um fator importante. E um interessante, os tratamentos de reprodução assistida aumentam a incidência de pré-eclâmpsia, provavelmente por uma ação placentária, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a pré-eclâmpsia. A própria idade da gestante, que você me pergunta aqui também, né? A Maísa me perguntou da idade. A gente sabe que os extremos da idade, aí não é só a idade numa mulher mais madura, mas os extremos de idade, ou seja, uma gestante muito jovem, a gente considera muito jovem, menos de 16, 17 anos, ou uma gestante com uma idade mais madura, acima dos 40 anos, esses dois grupos têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia. A primeira gestação também, né? A nuliparidade, paciente que nunca teve parto também. E as diabéticas, claro. Então, hipertensa, diabética e obesa, num grupinho só. Síndrome de anticorpos antifosfolípides. As gestações gemelares, aquelas de técnica de reprodução assistida. A idade. Você vê que tem alguns fatores que eu consigo prevenir, né? Então, por exemplo, assim, se a obesidade é um fator de risco para pré-eclâmpsia, interessante que se eu quero engravidar e principalmente se eu vou provavelmente fazer um tratamento de reprodução assistida, que por si só já é um fator de risco, se eu associar o fator de risco, porque esses fatores de risco eles se somam, tá? Então você pode ter um fator de risco, pode ter 5, você pode ter 10. Então se você já está com obesidade e vai fazer o tratamento de reprodução assistida, você vai associar 2 fatores de risco para pré-eclâmpsia. Então, seu risco vai elevando, tá bom? Então, são esses que você me perguntou. Tem uma outra... a Maísa fala da gestação por FIV. Ela fala, a gestação por FIV aumenta o risco de hipertensão gestacional em quem não é hipertensa? Sim. Eu vou tentar explicar aqui, quando eu for explicar o da pré-eclâmpsia, eu volto nessa questão, mas aumenta sim, eu acabei de comentar,
tá? E o tratamento com intralípide. Intralípide é um tratamento que a gente usa para as pacientes que têm algum antecedente obstétrico que seja ruim, aborto de repetição, falhas de implantação relacionados com a né, com a imunologia, um fator imunológico para essas perdas gestacionais. A gente usa o intralípide. O tratamento com intralípide na gestação pode elevar o risco de hipertensão gestacional? Não. Aí o intralípide não entra nessa história, tá? Aliás, o intralípide ele não tem nenhuma ação vascular, tá? Por isso ele não interfere nisso, nem para mais, também nem para menos, ou seja, ele também não é um fator protetor, tá? Então não vou tomar intralípide para evitar pré-eclâmpsia, mas também o intralípide não vai aumentar as chances de pré-eclâmpsia, tá? Tudo bem. Então, já que surgiu essa história da FIV, eu vou tentar explicar por que a FIV seria um fator de risco. Bom, a pré-eclâmpsia, ela é uma complicação da gestação, é uma doença que só acontece em grávida. Nos livros mais antigos, e vocês vão achar esse nome em algum lugar que vocês possam querer investigar, vocês vão achar como doença hipertensiva específica da gestação, tá? Atualmente a gente chama de pré-eclâmpsia, mas é isso daí, ou seja, só dá em grávida, tá? Então é uma complicação, eu já falei que é uma complicação grave, que a gente teme muito e é um grande desafio para a obstetrícia. Por quê? Porque ela está associada sempre a complicações. Você lê pré-eclâmpsia é igual a complicações. Pode ser complicações desde leves até complicações mais graves. Complicações maternas, então tem riscos para a mãe e para o concepto. O concepto pode ser o feto ainda dentro do útero ou mesmo o recém-nascido depois já que ele saiu do útero. Por isso, a pré-eclâmpsia é assim. Fala pré-eclâmpsia, o obstetra já faz aquela carinha de que não. As complicações podem ser a curto prazo ou a longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, a mulher teve uma pré-eclâmpsia grave, então deteriorou vários órgãos do corpo dela, teve que ir para UTI, então tem UTI, às vezes intuba, pode ter por exemplo, essas complicações de órgão-alvo que eu falei, por exemplo, nos rins, pode atrapalhar de tal forma a função renal que essa função pode não voltar totalmente depois do quadro resolvido, depois que passar a gravidez. Então, uma mulher que entra numa gravidez saudável, passa por uma pré-eclâmpsia grave e ela sai doença renal, por exemplo. Uma pessoa que está com problema de rins, que os rins não funcionam mais, e isso é um problema ruim, tá? Isso a longo prazo. A curto prazo, riscos de trombose, infartos, daquela internação, relacionada àquela internação, sistema nervoso central, né? Os quadros graves de pré-eclâmpsia podem associar, inclusive, com convulsões e terem lesões cerebrais que podem ser transitórias ou permanentes. Então, veja só, eu estou falando de quadros graves, tá? E para o feto também, ele pode ser desde um feto que perdeu um pouquinho o ritmo de crescimento, como foi, por exemplo, o que a gente viu nesse caso, que a gente fez uma discussão de caso essa semana no perfil do Instituto, depois se tiverem curiosidade, dá uma olhada lá. Ou então, pode evoluir para coisas mais graves. Um feto totalmente acometido, com lesões de sistema nervoso central, que não foi oxigenado. Então, o bebê vai nascer sem todas as suas funções cerebrais, né? Aquela paralisia cerebral, vamos assim dizer, vamos jogar tudo num grupo mais fácil para não usar um termo muito médico, mas muito correto, tá? Ou podemos evoluir, eu tô pintando os quadros, a evolução de um quadro grave, tá, gente? É lógico que não é a grande maioria que vai chegar no quadro grave, mas esses quadros são temidos e eles podem de uma hora para outra, não é uma coisa que evolui aos poucos. O quadro mais grave, mais temido é o óbito. Eu acabei de falar lá no início da live, a gente tem de 15 a 20% de toda a mortalidade materna no mundo e no Brasil até esses índices chegam a 20, 22%, são de causas hipertensivas. Então, de todas as mulheres que morreram nesse período gestacional, 20% são de causas hipertensivas. É bastante coisa, é o mais temido, tá? E a gente teme, vamos dizer assim, e por que a gente quer evitar a todo custo? Porque a gente não quer que chegue nesse quadro, né? Então, a gente quer
diagnosticar antes. Ah, mas e se eu diagnosticar logo no inicinho e fazer alguma coisa? Nessa descrição de caso que a gente fez, que tá lá no nosso feed, embaixo nos comentários, se vocês verem, agora à tarde, uma seguidora nossa escreveu lá que ela teve um quadro de evolução rapidíssima. Ela descreve assim que ela fez todos os exames numa semana, que ela tava tudo bem, não tava sentindo nada, a pressão tava normal. Em uma semana o quadro dela piorou, ela deu entrada no hospital. E foi uma coisa mais grave mesmo, tá? Isso pode acontecer, por isso que eu tô relatando isso aqui, depois vocês olham o relato dela. E é justamente isso, eu não tenho como saber qual que é a gestante que vai evoluir bem e a gestante que não vai evoluir bem. Então, se eu não tenho como saber, seria ótimo se eu pudesse evitar, não é? Por isso a gente agora nós já falamos dos fatores de risco, já falamos do diagnóstico. O diagnóstico, ele é dinâmico, tá? Então, por exemplo, hoje ela não tava, amanhã ela pode estar. E não depende só da pressão, tá? Eu tenho a pressão arterial, eu tenho que ter a pressão arterial elevada, tá? Senão eu não posso chamar de pré-eclâmpsia. Eu tenho a pressão elevada e eu tenho outros fatores associados. Alguns achados laboratoriais que me ajudam a esclarecer o diagnóstico. Alguns achados clínicos da gestante, o inchaço, a dor de cabeça, a dor no estômago. Essa paciente que coloca lá, essa seguidora, né, que coloca o relato de caso dela, ela fala que ela teve uma dor no estômago forte, que a gente chama de epigastralgia, que a princípio a gestante às vezes pode confundir com azia, fica com os reflexos muito rápidos, assim, da perna, dos braços. Que mais que a gente pode pensar? São sinais que a gente está acostumado a acende a luzinha amarela, tá? Além disso, o feto também mostra sinais. A classificação mais recente de pré-eclâmpsia inclui a restrição de crescimento como um critério para eu dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ou seja, se eu estou com uma gestante, que a pressão dela está subindo e o ritmo do crescimento do bebê, do feto, está diminuindo, está evoluindo para uma restrição de crescimento e a pressão dela está aumentando, eu já posso dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ok? Então, nós vimos os fatores de risco, o diagnóstico e todas as suas possíveis complicações, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo vai evoluir daquela forma. Eu vou tentar responder mais 2 perguntinhas aqui. Vamos lá. Aqui do intralípide eu já respondi. Quais são os sinais de alerta para a pré-eclâmpsia? Mais a pergunta. Então, os sinais de alerta, o principal deles é a monitorização da pressão. Quer dizer, a pressão começa a subir. Aquela gestante que tá ali no pré-natal, fazendo 10/6, 11/7, 12/7. De repente ela vem na primeira consulta, aí vem lá 13/8,5. Aí na outra, aí você finge que tá tudo bem, tchau, volta só daqui a um mês. Não, essa é uma gestante que eu preciso acompanhar um pouquinho mais. Ou a gestante começa a se queixar bastante de dor no estômago, uma dor aqui do lado, na verdade do lado de cá, do lado direito, tá? Debaixo da costela aqui do lado direito. Começa a ficar mais inchada, começa a ter uma dor de cabeça estranha em horários que não são convencionais e a gente institui algumas coisas e essa dor não melhora. Então são sinaizinhos pra gente ficar de alerta pra pré-eclâmpsia, ok? Tem uma pergunta aqui. É possível reduzir o risco de pré-eclâmpsia na gestação de uma mulher que não é hipertensa? Sim. Então, e como identificar a gestante de risco? Aí eu vou entrar agora, então, no nosso rastreamento. Ótimo, vamos introduzir já, que todo mundo já entendeu. Que é grave, que pode evoluir de uma maneira inesperada, que a gente não tem como classificar que vai evoluir bem aqui, que não vai. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Identificamos e tratou a pré-eclâmpsia, é todo vamos dividir didaticamente assim, aqui eu já sei que tá com pré-eclâmpsia, ela vai entrar num segmento específico, que todo o tratamento, vamos assim dizer que na verdade é um segmento, ele passa pela monitorização das condições da mulher e do bebê e já pensando no parto. A gente sempre quer resolver o problema a
cura, vamos assim dizer, da pré-eclâmpsia é o parto. Mas quando você tá com 37, 38 semanas, é fácil, tá tudo bem, o bebê já tá com o pulmãozinho maduro, eu indico o parto. Agora, o problema é quando você está com um bebê muito prematurinho. Principalmente menos de 34 semanas, são fetos que a gente sabe que tem um risco muito grande. Essa prematuridade não é legal, tem outros riscos do bebê se complicar pela prematuridade e não só pela pré-eclâmpsia. Então esses são mais difíceis da gente monitorar, tá? Mas a regra é, tenta monitorar até chegar num momento em que o bebê já está pronto para nascer, vamos assim dizer, tá? Esse é o tratamento daquela mulher que você já sabe que tá com pré-eclâmpsia. Agora vamos para o outro lado. E como que eu vou descobrir? Eu falei que 10% das gestantes cursam com algum tipo de hipertensão na gestação. Como que eu vou descobrir aqui que tem risco, aqui não tem? E o que que eu faço com essa que eu descobri que ela tem um risco aumentado? Ponto. A gente começa com um risco basal. Risco basal quer dizer que toda mulher tem um riscozinho. Risco igual a 0 em medicina é meio difícil. Em obstetrícia, eu diria que é impossível, tá? A obstetrícia não trabalha nem com 0, nem com 100%. Então, não existe ninguém aqui que tá aqui nos assistindo que tem risco 0. Então, a gente já começa com um risco. Esse risco, eu tenho como calcular esse risco através de alguns dados clínicos. Então, eu vou colocar lá a sua idade, se a sua mãe teve pré-eclâmpsia, eu esqueci de comentar nos fatores de risco, mas se a sua mãe teve pré-eclâmpsia, e eu vou perguntar um checklist de todos aqueles itens que eu contei pra vocês dos fatores de risco, lembram? Então eu vou perguntar, você é hipertensa? Você é diabética? Tem obesidade junto? É gemelar? Foi tratamento por FIV? Tem síndrome de anticorpos antifosfolípide? Tem alguma doença associada? Então a gente faz um checklist. Já teve algum filho com pré-eclâmpsia, que isso também é um fator de risco, quando a mulher já teve uma gestação que evoluiu com pré-eclâmpsia, ela tem um risco maior das outras gravidezes também cursarem com pré-eclâmpsia. Então eu faço um cálculo basal desse risco, ponto. E aí eu junto com esses fatores que a gente chama de fatores clínicos, eu vou acrescentar mais uma avaliação. Eu tenho duas avaliações que eu posso juntar. Existem alguns exames de sangue, no plasma da mulher, né, no sangue da mulher, que dão alguns indicativos das mulheres que têm mais risco ou menos risco de ter essa pré-eclâmpsia, tá? Esses exames a gente chama de um rastreamento bioquímico, eles ajudam a gente a calcular o risco. E também tem um que é, digamos assim, até mais acessível, porque os exames de sangue não são exames de laboratório comum, às vezes a gente precisa mandar em alguns laboratórios especializados, e tem o que a gente chama de avaliação biofísica. A avaliação biofísica e a medida da pressão. Então, como que funciona, tá? Você vai chegar lá no rastreamento, esse rastreamento idealmente tem que ser feito no primeiro trimestre, tem que ser feito antes da sua placenta inserir todinha no útero. A placenta se insere completamente em torno de 16 semanas. Eu preciso ter esse diagnóstico antes, porque depois que a placenta já inseriu e as artérias já não colaram muito bem, vamos fazer assim para ficar mais fácil de entender, a origem da pré-eclâmpsia tá ali na placenta. Então eu tenho que fazer esse rastreamento, essa busca desse risco antes de tudo isso acontecer. Então vamos combinar que nós vamos fazer essa busca, esse rastreamento no primeiro trimestre. O que a gente faz na prática? A gente aproveita aquele momento onde você vai lá na consulta fazer o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, aquele que a gente faz o cálculo de risco de ter síndrome de Down, das síndromes cromossômicas, lembra que a gente olha a translucência nucal, olha o ossinho do nariz, aí a gestante já está ali fazendo esse rastreamento. No mesmo momento, a gente faz o rastreamento da pré-eclâmpsia. A gente faz uma média da medida da pressão, não é uma medida só. A gente faz 3 medidas em cada braço e a gente faz a média, então a gente chama de pressão arterial média, não é uma medida isolada. E também a gente faz um Doppler das artérias, dos vasinhos que levam sangue ali perto do útero, das chamadas artérias uterinas.
Esse ultrassom, a gente faz um Doppler e tem umas medidas que a gente faz. Eu vou só citar o nome aqui, chama índice de pulsatilidade. Eu faço também uma avaliação desse índice, faço um cálculo matemático e um software, ele usa alguns algoritmos e me dão um resultado final do seu risco. Não é legal? Então você vai numa vez só e faz tudo num dia só. E aí, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo dessa gestante que tá aí descrito na descrição do nosso caso dessa semana, ela tava com risco basal, aquele que é pelos dados clínicos dela, de 1 para 80 e poucos. Eu acho que tava até alto, assim, 1 para 300, por causa da idade dela, tá? E depois que ela fez esse rastreamento, o risco dela aumentou. De 1 para 300, foi para 1 para 80. Quer dizer, o risco aumentou. Era 1 em 300, agora é 1 em 80. Então, o risco dela aumentou. E aí, quando você tira da população geral, você pesca essa paciente, essa paciente deu um risco aumentado. Aumentou o risco dela basal depois que eu fiz essa avaliação por Doppler e da média da pressão dela naquele momento da consulta, tá? Naquele momento da avaliação do ultrassom. Eu identifiquei que essa gestante tem um risco aumentado em relação à população geral e em relação a ela própria, né? E aí eu instituo algumas providências. Então eu tenho como fazer algumas coisas para melhorar isso. Hoje em dia a gente usa o ácido acetil salicílico, o AS, e aí a dose a gente vai ajustar de acordo com o risco. Tá? A gente fala, essa paciente eu posso fazer uma dose de 80, na verdade 81, que é a formulação que a gente tem aqui no Brasil, de 81 miligramas até 150, até 160. Então, eu vou ajustar a dose para essa paciente individualmente, baseado no risco que eu calculei, e aí eu vou instituir esse tratamento. Não vou chamar de tratamento, que na verdade é uma profilaxia, né? A gente está evitando a pré-eclâmpsia. Então, a gente faz o AS e suplementação de algumas substâncias. A mais importante é o cálcio. A gente sabe que o cálcio está envolvido nesses quadros e a suplementação de cálcio diminui muito o risco da pré-eclâmpsia. E aí a gente faz também uma suplementação, se necessário, a gente também identifica outros desvios nutricionais e já faz toda a correção, tudo junto. Mas a base do tratamento dessa profilaxia seria o AS mais a suplementação de cálcio. A dose é individualizada, eu citei aqui as médias, ninguém vai sair tomando remédio à toa aí, sem prescrição, pelo amor de Deus. Eu só falei das doses aqui para vocês entenderem que não é nada difícil, não é um tratamento, é um tratamento super acessível e precisa de um segmento, né? Porque principalmente o AS, ele é um antiagregante plaquetário, então ele gasta as plaquetas do nosso corpo. A gente precisa fazer um segmento do número de plaquetas. Então não é simplesmente ir na farmácia e comprar, não, tá? Eu só tô citando que existem intervenções. E a gente segue essa gestante que eu identifiquei que ela tem um risco aumentado. Eu vou introduzir essa profilaxia medicamentosa, vou introduzir também alterações ou modificações no estilo de vida. Então é uma gestante para ter um acompanhamento nutricional de perto, com a diminuição de alguns nutrientes e a suplementação de outros, né? A gente vai diminuir sódio, vamos trocar o sódio pelo cálcio, vamos também colocar um pouco de magnésio. Então a gente vai ajustando a suplementação nutricional e a mudança de estilo de vida, que a gente sabe que uma atividade física muda bastante também o prognóstico. Isso aqui é importante porque algumas pacientes, às vezes, elas mandam pra gente algumas perguntas assim: na pressão alta, se eu fizer um repouso, vai melhorar a pressão? Os estudos mostram que não faz diferença nenhuma o repouso para as hipertensas crônicas, tá? A pré-eclâmpsia, gente, é um outro quadro quando tá instalado, mas fazer o repouso não vai evitar que você tenha a pré-eclâmpsia. Às vezes, quando a paciente está com um quadro já pronto, né, ela está na vigência de uma doença hipertensiva, né, uma pré-eclâmpsia, às vezes eu preciso colocar essa gestante em repouso, tá? Mas fazer o repouso não vai evitar que ela tenha pré-eclâmpsia. Isso é importante que fique registrado aqui. Então aí a gente vai
eu vou introduzir as medicações, eu vou introduzir alterações no estilo de vida, alterações nutricionais, que a gente comentou aqui, e preciso vigiar a gestante em si. Então, essa paciente não é uma gestante para ser vista uma vez a cada 5 semanas, uma vez por mês que seja. A gente precisa ter mais encontros mais frequentes, uma vigilância maior dessa gestação, tanto do ponto de vista clínico. Então, essa gestante vai fazer mais exames de laboratório, eu preciso checar a função dos rins, do fígado, mais vezes do que uma gravidez normal. E eu preciso também de uma vigilância fetal. É um feto que a gente precisa acompanhar bastante de perto o seu ganho de peso, o líquido amniótico e outras nuances que a gente observa. Às vezes a gente associa o ultrassom com Doppler, a cardiotocografia. Aí a gente usa todo o arsenal de vigilância do bem-estar fetal para essas gestantes. Ok? Bom, importante dizer aqui, antes da gente finalizar, que o que essas medidas, porque até esse caso que está descrito no nosso feed, vocês vão ver lá que no final da gravidez a paciente o ritmo de crescimento fetal acabou diminuindo um pouquinho, e isso aí fala, então quer dizer que ela teve a pré-eclâmpsia, mesmo vocês introduzindo as medicações, não é bem isso. O que essa prevenção que eu estou dizendo aqui que é possível fazer, o que ela faz? Ela diminui o risco de você ter uma pré-eclâmpsia grave antes de 37 semanas, tá? Essa paciente que a gente descreve no feed, ela acabou evoluindo, porque como o ritmo de crescimento não chegou a ter uma restrição, mas o ritmo caiu um pouquinho, a pressão dela começou a subir um pouquinho, mas isso já foi lá no final, 37 semanas e meia, aí a gente já marcou o final da gravidez, a resolução, e aí terminou bem. Se ela tivesse começado talvez uma pré-eclâmpsia lá com 28 semanas, o resultado poderia ter sido bem diferente do que esse. Então a ideia não é evitar 100% que a mulher tenha pré-eclâmpsia. Eu quero evitar os quadros graves e precoces, casos prematuros antes de 37. Pré-eclâmpsia acima de 37 semanas é igual a parto, ok? Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa daqui eu já respondi, bastante gente perguntando dos fatores de risco. Eu citei alguns aqui ao longo aqui da nossa conversa. Aí depois volta lá, assiste de novo, senão vai ficar repetitivo. E a redução do risco, isso. Então já falamos da redução do risco. Legal, acho que vocês entenderam aqui que as perguntas são basicamente dos fatores de risco e do que fazer. Então a gente tem aqueles fatores que a gente não consegue atuar sobre eles, né? Por exemplo, a idade. Se a gente pudesse rebobinar e voltar aí, não daria certo, mas não podemos. Se foi uma gestação de FIV ou não, também eu não consigo rebobinar. Mas o que eu consigo atuar são nesses fatores que eu disse aqui, tá bom? Como mensagem final, eu gostaria que quem estiver assistindo aqui com a gente entenda que é necessário, importante, prudente, desejável e aconselhável que as gestantes meçam a pressão com frequência durante a gestação, mas muito importante que essa medida seja de maneira correta, a aferição usando uma técnica correta que também a gente comentou aqui no início. E que qualquer desvio da sua pressão habitual seja comunicada para o seu obstetra. Isso para todas as gestantes. E, idealmente, como eu disse, não existe risco zero para ninguém. Todas as gestantes no primeiro trimestre deveriam ser rastreadas quanto ao risco de pré-eclâmpsia, pelas suas consequências, possíveis consequências graves de uma pré-eclâmpsia. Esse rastreamento não é difícil de ser feito, ele não é raríssimo. A gente precisa passar por esse rastreamento, fazer essa média da pressão junto com essa medida do Doppler das artérias uterinas no ultrassom de primeiro trimestre. Se vocês tiverem mais dúvidas como fazer esse exame, eu não quis entrar em detalhes do exame porque é a parte técnica mais específica, pode nos escrever, a gente vai responder dentro daquilo que a gente conseguir, assim, que não seja uma conduta muito específica, né? Que aí a gente deixa a cargo do obstetra de cada um de vocês. Muito obrigada
pela audiência. Espero ter esclarecido tudo. Sim, a live vai ficar gravada. E se vocês quiserem assistir de novo um pedacinho que não entenderam bem, eu falo rápido, né? E aí vocês podem assistir de novo ou mandar para alguém que vocês acham que seria interessante que ouvisse essas nossas recomendações. Estamos abertos às perguntas e também para receber vocês. Lá no Instituto Barini a gente faz esse rastreamento para 100% das gestantes que são acompanhadas conosco, mas fazemos para os pacientes de fora também. Se você faz seu pré-natal com outro médico, você pode ir lá só para a gente fazer esse rastreamento da pré-eclâmpsia. A gente manda um laudinho bem completo com seu risco calculado. Um abraço para todo mundo e até mais!